Começar? Não, a mamãe vai começar o culto. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, para a glória de Deus. Começar o nosso culto de hoje, na presença do nosso Deus, amém? Amém. Vamos fazer uma oração ao Senhor nessa noite, antes de iniciarmos o louvor, e agradecer a Ele, amém? Por aqui estarmos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos se possível, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, amado, querido e eterno Pai, aqui estamos nessa noite, diante da Sua presença, neste domingo. Nós pedimos ao Senhor, a Deus, que Tu venhas se fazer presente aqui em nosso meio. Meu Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na Sua presença. E Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido tão bom, Senhor, sempre nos ajudado, sempre nos levantando, sempre, Pai, nos abençoando. E nós precisamos de Ti, da Sua presença, Pai. Por isso clamamos ao Senhor nessa noite. E que o Senhor venha, Pai, nos encher ainda mais. Que o Senhor venha manifestar o Seu poder em nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus do céu, que nós Te pedimos e mais uma vez Te agradecemos, ó Pai. Queremos Te louvar de todo o nosso coração. O Senhor receba, Senhor, todo louvor e toda adoração que será dada somente ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus? Vamos em nome de Jesus? Deixa o pastor colocar no louvor. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Nós vamos louvar esse hino da harpa para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Tem vivo, nós temos a esperança e cremos no amanhã, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar
Aleluia, Jesus. Te adoramos, Pai. Tu és soberano. És Deus. Aleluia. Nesse momento, Pai, nós buscamos a Tua santa presença. Nós te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados e por todas as nossas falhas e nossos erros. Meu Deus, em nome de Jesus, enche a nossa vida, Pai, com o Teu poder. Enche a nossa vida com a Tua presença, Pai. Derrame a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos encha, Pai, mais e mais da Sua presença, para que possamos, ó Deus, viver conforme o Teu querer, para que possamos, meu Pai, nos santificar. Nos ajude, Pai, nos ensine o caminho da santificação, para que possamos, meu Pai, agradar o Teu Espírito em nós, Pai.
para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, caminhar conforme o Evangelho, conforme a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos ensina a Te servir, nos ensina, meu Pai, a cumprir o Teu querer, a ouvir a Tua voz. Em um mundo, ó Pai, onde muitos estão deixando de ouvir Sua voz, a Sua palavra, nós queremos nos aproximar de Ti, nós queremos ouvir mais a Tua voz, mais o Teu querer, meu Pai, nós queremos cumprir em nome de Jesus. E esse é o momento que nós queremos dedicar ao Senhor, nós queremos entregar nesse momento o nosso tempo, Pai, que o Senhor nos deu, para que possamos, meu Pai, entender, compreender qual é a plena vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Deus abençoe os irmãos pela fé em Deus, né? Por ter vindo à casa do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. É coisa a gente ajudar a achar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis, vou esperar os irmãos acharem. Capítulo 4, versículo 38. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38. Em nome de Jesus. Uma palavra curta, irmãos, não é uma palavra longa, mas que tem um ensinamento muito importante para nós. Vamos fazer a leitura? Segunda Reis 4, 38. 4, versículo 38. Diz assim, ó. Vamos ler com bastante calma para a gente se atentar aos detalhes. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Irmãos, vamos dar uma pausa na leitura e entender esse versículo. Os filhos dos profetas, os profetas, né, aqueles que serviam a Deus, eles estavam junto com o profeta Eliseu, só que eles tinham um problema que era fome, havia fome na terra. Irmãos, a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia, ela tem que ser entendida espiritualmente. Então, havia fome. Como que a gente pode entender fome espiritualmente? Nós vamos entender fome espiritualmente, é a fome, aqui vamos colocar sobretudo a fome de Deus, a necessidade em ter a presença de Deus. Essa é a fome do mundo hoje. Hoje os dias estão como nos dias de Eliseu, fome na terra. Então hoje há uma fome na terra, e não é uma fome só de alimento não, também tem, mas sobretudo é uma fome espiritual. As pessoas estão morrendo espiritualmente pela falta de Deus, irmãos, pela falta da palavra, e não é porque não tem igreja para pregar, não tem pastor para pregar, não tem, enfim, tem pastor para pregar, tem igreja pregando no mundo inteiro, mas as pessoas, elas estão como? Elas estão
entregues, né, à sua doença espiritual. Elas já estão rendidas às suas fraquezas. Então, poucos estão buscando saciar a sua fome espiritual. E como é que uma pessoa consegue saciar a sua fome espiritual? Ela vai saciar buscando a Deus, se enchendo do Senhor, ouvindo a palavra, jejuando, lendo a Bíblia, estando presente com os irmãos nos cultos. É assim que a gente sacia a nossa fome espiritual. E eu me lembro quando teve o início da pandemia, eu estava morando em Suzano ainda, quando começou. E aí eu lembro que eu falei para Tamara, eu vou correr no mercado. Vou correr no mercado, porque já havia aí uma ameaça de desabastecimento de alimento, né? E a gente não sabia como que ia ser, os mercados hiperlotados, pandemia começando, começou a ter as restrições, e eu fui no mercado, o mercado estava lotado, irmãos. E qual é o medo da humanidade? Morrer de fome, né? O medo do povo é isso, é morrer de fome. Agora, interessante que uma pessoa, ela é capaz de tudo, irmãos, de tudo, para matar a sua fome. Para matar a sua fome, ela é capaz de qualquer coisa. Agora, para saciar a sua fome espiritual, a pessoa às vezes não tem, às vezes não, é difícil ter, né, a mesma vontade, a mesma força para saciar a sua fome espiritual. Quer dizer, a pessoa não se esforça para estar na igreja dela, ela não se esforça para ler a Bíblia, ela não se esforça para jejuar, ela não se esforça para buscar Deus, para orar, para se encher de Deus, para matar a fome espiritual. Ela não se esforça, ela só se preocupa. Jesus disse isso, né, uma vez: esse povo só está preocupado em buscar o pão que perece. Jesus disse isso, é o pão que perece, irmãos. E a humanidade assim hoje, então hoje nós estamos como na época do profeta Eliseu, irmãos, há fome na terra, e é uma fome espiritual. As pessoas, elas não estão buscando saciar, né, se encher de Deus, elas estão preocupadas com tantas outras coisas. Afinal de contas, hoje em dia, a gente vive uma correria muito grande, né? A gente tem pouco tempo para Deus, pouco tempo. E se der tempo, eu faço alguma coisa para Deus. Se der tempo, eu vou para a igreja. Se der tempo, eu fico firme com Deus. Se der tempo, eu vou ler sim uma palavra. Se der tempo, eu falo de Jesus para alguém. Mas olha, ultimamente eu estou sem tempo. É uma fome sobre a terra. Versículo 39, irmãos. Então um deles saiu ao campo, né, a apanhar ervas, e achou uma trepadeira, né, uma espinhaca diferente lá, e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Então olha só, irmãos, um dos servos do profeta Eliseu, né, um dos homens que serviram ali, ele foi no campo, diz aqui, no campo. A gente já aprendeu aqui, eu vou repetir, é bom a gente repetir, é com a repetição que a gente aprende, né? O campo, ele simboliza o mundo. O campo simboliza o mundo. Então, para preparar o alimento, aonde que o filho do profeta foi? Onde que um dos profetas foi buscar alimento? No mundo. Agora, irmãos, um servo de Deus, ele vai buscar se alimentar espiritualmente no mundo? Queridos, eu pergunto para os irmãos, o que esse mundo tem para nos alimentar? Se não é de pecado, de sujeiras, de coisas erradas. Eu pergunto, qual é o alimento que esse mundo tem para nós? A não ser a perdição. Não há nada de bom nesse mundo para nós, irmãos. Mas eu não preciso, mas eu trabalho, mas você trabalha no mundo também. É verdade, irmãos, mas nós não somos desse mundo, e nós entendemos isso, nós estamos aqui de passagem. Então, eu vou no mundo, quer dizer que eu estou com fome aqui, eu vou no mundo saciar a minha fome e minha sede espiritual? De forma alguma. E a Bíblia diz aqui, que ele colheu lá algumas ervas estranhas e trouxe para dentro para o povo comer.
Irmãos, nós não podemos nos alimentar de um alimento estranho. E o que é um alimento estranho? É tudo, irmãos, que não é o Evangelho. Qual é o nosso alimento espiritual? O nosso alimento espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando a gente realiza a Santa Ceia, ali está o que? O corpo de Cristo, não é verdade? O corpo de Cristo. E Jesus disse uma certa vez assim, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então Ele é o nosso alimento, irmãos. O alimento espiritual que nós nos alimentamos não é um alimento estranho, é um alimento conhecido, é um alimento puro, é o pão da vida. Amém, igreja? É um alimento que nós conhecemos. Agora não, eu vou no mundo buscar, irmãos, eu vou no campo buscar uma erva que eu nem conheço, parece até droga, né? Ele trouxe uma erva, sei lá, possivelmente se manipulava para fazer até alguma outra coisa, era um veneno. Ele trouxe para dentro de casa um veneno. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, para nós não nos envenenarmos, não comer veneno. Às vezes a gente traz veneno para dentro de casa. Hoje a gente não é difícil encontrar um programa de televisão, encontrar um filme, encontrar alguma coisa, né, que seria ali para nos distrair, mas é algo envenenado, é um veneno, e a gente se alimenta daquilo, e a gente quer aquilo. Cuidado com conteúdos de internet, isso serve para todos nós, irmãos. Cuidado com o tempo que nós gastamos com isso, né? Um tempo que poderíamos fazer até outras coisas, e é veneno e veneno. Irmãos, hoje as crianças, né, os jovens, eles está sendo oferecido para eles veneno, né? Então o mundo oferece o que para nós? Veneno, e muitas pessoas estão como? Envenenadas, irmãos. E a cura é só o Evangelho, a cura é só a palavra de Deus e nada mais. Então nós não podemos nos alimentar de um alimento estranho, de algo que nós não conhecemos. Nós temos que evitar muitas coisas, irmãos, para nos preservarmos. Vou ler de novo, versículo 39. Então um deles saiu ao campo, foi ao mundo, né, a apanhar ervas, e achou uma trepadeira, e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Como é que a gente prepara um alimento, irmãos, que a gente não conhece? Eu me lembro, né, a gente morava quando era criança num lugar de bastante mato e tal, e aí o pessoal dizia assim, tinha umas frutinhas vermelhas, e o pessoal falava assim, não vai comer isso aí tem veneno. Aí a gente, criança, né, criança toda cismada, você fala para não comer, come, né? A gente ficava, não, vamos comer. Aí um mais esperto sempre falava, a vaca comeu e morreu. Aí ninguém comia. Quer dizer, é veneno, né? É algo estranho. Então quer dizer, irmãos, se você chega na sua casa, você vai preparar alimento, você não vai pôr qualquer coisa na panela. Você vai pôr o quê? O arroz, o feijão, o macarrão, um alimento conhecido. Agora você vai sair no mato, irmãos, caçar qualquer coisa para trazer para casa, o risco de você se contaminar é muito grande. Então nós devemos saber o que a gente come, e o que a gente come espiritualmente, irmãos. E o que a gente come espiritualmente, nós devemos tomar muito cuidado. E eu vou dizer mais, irmãos, hoje as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que eles ouvem por aí também, né? Então hoje a gente tem diversas igrejas, a gente tem diversos pastores, a gente tem diversas pessoas que se intitulam profetas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Então a gente já ouviu muita história, né? E eu confesso para os irmãos que eu creio sim na profecia bíblica, sem dúvida, senão nem aqui estaria. Mas quando alguém se intitula profeta, quando alguém se intitula enviado de Deus, eu tomo os meus cuidados, irmãos. Eu tomo. Eu não fico trazendo, não trago pastor de fora para pregar aqui. Se um dia trouxer, pode ter certeza que é uma pessoa que eu confio muito, e até mesmo entre os irmãos, para levantar para ser um pastor, eu tomo muito cuidado, né? Até porque as pessoas se demonstram com o passar do tempo quem elas são. Então alguns vão se demonstrar ser pessoas dignas de confiança, e outros, como os irmãos bem sabem, apenas seguirão suas vidas aí, que Deus
né, mostra o caminho para elas. Então não dá para colocar qualquer um. Então tem igreja que qualquer um prega, né? E aí vem uma pessoa que se intitula pastor. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode deixar no altar do Senhor subir qualquer pessoa. Ah, mas Deus vai usar qualquer um. Não é assim, irmãos. Tem muito falso profeta, isso é bíblico. E aí a gente já viu casos de pessoas trazer revelação. Quer dizer, nós entendemos que essas pregações vindo de pessoas sem compromisso com Deus são pregações, são alimentos estragados para a igreja, para o povo. E a gente já viu muitas pessoas se influenciando, né, se alimentando disso e quebrando a cara, dando tudo errado. A gente já viu profecias que não se cumprem, palavras jogadas às pessoas da igreja naquela alegria, de repente descobre que era tudo mentira, alimento estragado, e a pessoa se alimenta daquilo. Irmãos, nós não podemos, nós temos que ter muita cautela com o alimento espiritual que a gente come. E o alimento tem que ser o quê? Tem que ser a palavra de Deus. Do que adianta eu chegar aqui para a igreja e falar, hoje eu vou revelar, e começa a falar um monte de coisa, palavras, Deus manda te falar isso, Deus manda te falar aquilo, e a Bíblia não abre, irmãos, para pregar? Não, a palavra de Deus é a Bíblia. Enquanto eu estou com a Bíblia aberta pregando, esse é o alimento santo, irmãos. Agora, quando sai de mim algo, né? Vou falar aqui hoje, não precisa nem de Bíblia. Nunca vocês entraram aqui e nunca entrarão para não precisar de uma Bíblia aberta, irmãos. Nunca. Porque enquanto a Bíblia está aberta, nós sabemos que ali está a palavra de Deus, é um alimento conhecido. É o alimento que vai nos alimentar espiritualmente, é onde nós vamos crescer espiritualmente. Agora, quando sai de pessoas, irmãos, de profecias, que não tem nada com Bíblia, coisas novas, Deus está revelando, Deus está mostrando, nada disso, irmãos. Nada disso. A revelação de Deus está na Bíblia. E a revelação que nós queremos é a revelação bíblica. Agora, uma pregação em cima da revelação bíblica, beleza, tá certo. Abre-se a Bíblia, o Espírito Santo fortalece a igreja com isso. É o que nós fazemos, nós queremos. Agora, é uma revelação nova, algo novo. Isso não existe, irmãos. Isso para a gente é um alimento estragado. Isso para a gente chama-se veneno. E a gente não quer isso no nosso meio. E a palavra de Deus é o único alimento que nós podemos comer, nos alimentar sem medo de ter uma toxina maligna. Nós devemos tomar muito cuidado. Continuando aqui. Deixa eu ver o versículo que eu parei aqui. Versículo 40. Então o alimento era estranho, né? Versículo 40. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Então olha só, quando eles serviram o alimento, eles começaram a sentir um gosto estranho. Esse alimento não está legal, está estranho. Aí alguém gritou assim: é veneno, pessoal, é morte, é veneno. Aí eles não puderam, aí todo mundo parou de comer, na hora. Irmãos, a gente tem que ser como esse homem que gritou aqui, como esse que falou a morte na panela. É veneno isso aqui, é muito estranho. Pessoal, quando a gente começa a comer, quando a gente coloca um alimento na boca, geralmente a gente percebe se aquele alimento está passado. Está azedo, não dá, joga fora. O que se faz com o alimento estragado? Irmão, joga fora. Não é verdade? Tem gente que fala assim, isso é muito certo, muito correto isso. Eu não como em qualquer lugar. Tem gente que fala, né? Eu tenho lugar certo para comer. Porque o alimento, irmão, estragado faz mal. Ora, se o carro que você coloca o etanol ou a gasolina, ele já reclama, se você coloca em um posto diferente lá, alguma coisa adulterada, imagina uma pessoa comer uma comida ruim. Imagina. Pois bem, então eles não puderam comer. A gente tem que estar atento quando o alimento não é bom, quando o alimento está estragado, quando alguma coisa é diferente. A gente tem que estar atento, irmãos, porque nós podemos escolher o alimento que nós vamos comer, e nós não podemos aceitar comer qualquer coisa, né? É como eu disse, vamos ver um programa de TV, aí põe qualquer programa, né?
Eu posso fazer qualquer coisa que eu quero. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente traz para a nossa vida, que a gente pode estar trazendo coisas ruins para nós. Nós podemos estar trazendo veneno para nós. E nós não podemos, irmãos, sabe? Tem pessoas, nós não podemos ser inocentes assim não, irmãos, de aceitar qualquer coisa. Nós temos que ser sábios, temos que ter sabedoria, temos que entender, irmãos, onde a gente vai, onde a gente pisa, enfim, com o alimento que a gente come. Senão a gente acaba, quem fica doente somos nós, espiritualmente. Espiritualmente, quem fica doente somos nós. Pois bem, versículo 41. Porém ele disse, o profeta disse, trazei farinha. Olha só que interessante, o profeta disse assim, traga-me farinha. Irmãos, farinha, todo mundo conhece, né? E engraçado que eles tinham farinha dentro de casa. Não precisou ir lá no mundo, no campo, buscar farinha. A farinha estava em casa. O profeta fala, me traz farinha. Ora, já tinha farinha em casa. De repente não precisava nem ter ido lá no campo buscar alguma coisa, né? Já tinha farinha. Farinha é o que faz o pão, né? E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então farinha é um alimento conhecido, todo mundo conhece, não tem risco de comer. Você vê, irmãos, a palavra de Deus é algo conhecido. Representa aqui a farinha, a palavra de Deus. É algo que nos cura, é algo que nos tira toda doença, é algo que retira o veneno das nossas vidas. É a farinha. E a farinha não precisa buscar no mundo, porque a farinha tem aonde? Tem em casa. Farinha tem aonde? Tem na igreja, porque a farinha é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos alimenta. Em nome de Jesus. Versículo 41. Porém ele disse, trazei farinha. E deitou-a na panela e disse, dai de comer o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Queridos irmãos, o alimento que nós podemos comer espiritual é a palavra de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que se alimentam de diversas coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que são supersticiosas, né? Superstição. Se vê um gato preto, acha que o dia vai ser péssimo, não pode passar embaixo de escada. Irmão, isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso é um alimento tóxico, isso é veneno. Aí tem gente que gosta de horóscopo, né? Deixa eu ler aqui o horóscopo, que eu nasci no mês tal, eu sou de tal signo. Irmão, signo não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Aí a pessoa pega e vai se alimentar disso. Aí aqui diz que tome cuidado com parentes, né? E começa a ler lá. Aí ela está se alimentando disso. Alimento tóxico. E ela nem percebe, está se alimentando. Agora a palavra a pessoa não vê. Você percebe como que o mundo é? Não crê. Aí tem as previsões, vamos ver as previsões. Vamos ver as previsões de 2023 e tal. Irmãos, tudo conversa fiada, pessoal. Tudo conversa fiada, isso daí. Balela. Mas o rapaz lá, o mago, disse que o avião ia cair, caiu um avião. É lógico, irmão. Cai avião toda semana, pessoal. Toda semana, em algum canto do mundo, cai um avião. Acidentes. Algum artista vai morrer esse ano. Pelo amor de Deus, irmãos. Algum político vai morrer esse ano. Claro que vai, irmãos. Claro. Algum artista vai morrer, morre, pessoal. Não precisa, não é nada, é algo natural. Então tome muito cuidado para não se alimentar disso. Tome muito cuidado, né? E às vezes a gente fica procurando isso daí, né? E não vou nem dizer aqui, já que estou dizendo, eu vou dizer, né? Mas nem precisa chegar ao ponto, né, pessoal, de procurar alguém para ler mão, para aprender, para jogar búzios e cartas, para você crer, para você saber do teu futuro. Pelo amor de Deus, irmãos. A pessoa que faz isso já se desviou faz muito tempo, né? Você quer ver outra coisa, irmãos? A pessoa também que ela começa a dar muito ouvidos para outras pessoas que falam muita besteira. Isso também é muito complicado, né? Então a pessoa começa a falar, olha, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo. E às vezes, irmãos, você está tão focado nas coisas de Deus
Você está tão focado naquela direção que Deus te deu, e aí você começa a ouvir outras pessoas, tira o seu foco. Percebe? A gente tem que entender e pôr o limite em todas as coisas, em tudo. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa pega e fala assim: eu vou sair do aluguel, vou comprar minha casa. Aí vem alguém e fala para ela: não compra sua casa não vai dar certo. Você viu, o outro comprou ali, não deu certo. Não compra. Você vê, não era nem para ter falado, mas era para ter ido comprar a casa. Deus ia abençoar, ela ia até a casa dela, mas não fez, por exemplo. Então, nós temos que escolher até as pessoas que a gente ouve. Isso é muito importante. Ouvir pessoas que realmente nem sempre irão também nos agradar, né? Eu tenho um amigo que eu gosto porque ele só fala de todas as ideias que eu tenho, ele só me elogia. Não. O verdadeiro amigo, irmão, ele não vai só te elogiar, não. Talvez ele vai falar: isso aí é meio perigoso, aí não vai dar certo. Esse é o verdadeiro amigo, aquele que te confronta também. Para resumir e encerrar a palavra de hoje, tome cuidado com um alimento estranho, tome cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê, com a amizade que você tem, com as pessoas que você se abre. Toma cuidado com tudo aquilo que te tira da palavra de Deus. Se alimente da palavra, se alimente do Evangelho de Jesus, se alimente, de Deus, esteja na igreja, esteja servindo a Deus, esteja lendo a Bíblia em casa, meditando, buscando a Deus, que isso que faz a diferença. Amém? Se alimente daquilo, irmãos, que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se alimente disso. Que Deus fale mais ao coração da igreja. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Vamos colocar de pé e fazer uma oração? Louvado seja o Senhor. Fechem os olhos, irmãos. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós nesse momento queremos pedir para o Senhor tirar da nossa vida tudo aquilo que não é correto, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que vem do mundo, Pai. Nós não queremos que esteja em nós não queremos nenhuma erva amarga, nenhuma erva tóxica, nenhum veneno, mas nós queremos, meu Pai, um alimento puro, um alimento conhecido. O profeta entregou farinha para eles. Meu Pai, farinha é um alimento conhecido, farinha é um alimento, Pai, que faz o pão, o mesmo pão que Jesus multiplicou, o mesmo pão que Jesus disse como uma representação que Ele era, o pão da vida. Meu Deus, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa força, o Senhor, meu Pai, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que está errado, renove as nossas vidas, Pai, renova a nossa fé, a nossa força. Pedimos que o Senhor nos enche mais e mais da sua presença, enche a vida dos irmãos, abençoe os irmãos, abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que nós pedimos. Abençoe a cada irmão, abençoe, em nome de Jesus, nos mostra o caminho, Pai, que nós devemos andar. Abençoe as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos, irmãos, para encerrar o nosso culto, vamos fazer uma oração para finalizar. Fechem os olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto, pelos louvores, pela palavra e as orações, por cada vida aqui presente. Pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada irmão. Pedimos que o Senhor nos dê saúde, Pai, nos dê paz, sabedoria, inteligência, para que possamos andar no seu caminho, Pai. Saber rejeitar o mau alimento e escolher o bom alimento, que é o Senhor. Meu Deus, abençoe essa semana, nos dê força para o trabalho, abram as portas, Pai, que estão fechadas para cada irmão, cure o enfermo, traga a vida aquele que está, meu Pai, debilitado, desanimado. Coloque de pé, meu Pai, os teus filhos e fortaleça todos. É o que nós te pedimos. Abençoe a nossa família, abençoe a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O culto está encerrado em nome de Jesus.